Deus amado, nosso Pai querido, mais um dia nós estamos aqui, Senhor. Mais um dia em gratidão, mais um dia em servidão, porque nós temos uma missão nesta terra de poder levar a Tua palavra para as outras pessoas, de poder compartilhar o quanto é bom estar na Tua presença, como é bom viver o Teu Evangelho, Senhor. Não tem outra coisa que seja boa como estar na Tua presença. Não existe quem supera. Obrigado, meu Deus, porque nós sabemos que a cada dia as Tuas misericórdias são infinitas. Tu sabes, Senhor, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. Aquilo que nós conquistamos não foi pelo nosso suor, mas pela Tua permissão, Senhor. Tira de nós aquilo que não Te agrada. Principalmente a soberba, a mentira, a arrogância. Tira, Senhor, tudo aquilo que venha de ser negativo, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida. Que seja tirado, que seja eliminado, Senhor. E que nós possamos a cada dia mais buscar a Tua presença, buscar a Tua face. Como eu costumo dizer sempre, Senhor, nós não temos o direito de sermos perfeitos, mas nós buscamos, Senhor, estar quanto mais limpo, melhor diante de Ti. Obrigado, meu Deus. Mais um dia que está começando, hoje sendo um feriado voltado para uma pessoa que tentou buscar uma libertação, mas que não teve êxito, mas que mesmo assim, Senhor, tem esse reconhecimento. Ajuda, Senhor, aqueles que estão necessitados, aquelas pessoas que estão precisando de uma ajuda, de um auxílio. Às vezes as pessoas dizem assim, não, Senhor, elas estão precisando de comida, elas estão precisando de um auxílio material. Mas muitas vezes, na sua grande maioria, estão precisando de um apoio mental, psicológico. Precisam de um apoio, Senhor, que elas possam estar mais firmes, que elas possam se levantar. Pai querido, obrigado por tudo, em nome de Jesus. E que neste feriado, Senhor, nós vamos trabalhar como se fosse mais um dia comum, porque é na permissão que o Senhor dá. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Horas e 1 minuto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Kawaii, bom dia, YouTube, bom dia, plataformas, bom dia. Aliás, a rádio tem que dar boa tarde, né? E logo tá aí boa noite para o pessoal da Rádio Igaraçu. Logo, a partir do dia 4 de maio. Mas aí você que vai acompanhar a gente no deolhocomvocê.blogspot.com também, muito obrigado pelo seu carinho. E aí, vamos juntos? Hoje é feriado, né? Feriado, mas a gente vai trabalhar aqui, porque a notícia não para. Então pronto, eu vou aproveitar aqueles diazinhos que não tem programa, né? Problemas, coisas que aconteceram, então pronto. Então hoje tem programa assim, graças a Papai do Céu. Papai permitindo e a gente fazendo. Eita, e hoje é terça-feira, 21 de abril de 2026. Hoje é dia do meu tataravô. Aqui, ó ele na pratinha de 5 centavos, tá vendo, coitado? Ó, virou feriado, a grande maioria do povo não sabe quem ele é, aí virou uma pratinha de 5 centavos, né? Pois é, tu hoje vai pra praia, vai fazer tuas coisas, né? Vai passear, vai pra casa de fulano, ciclano, beltrano, por causa dele. Sabia? É sim, meu filho. E tanto é que nós vamos falar dele, lógico, né? Pô, meu tataravô, gente, Xavier, né? Respeite. Você sabe o que quer dizer o nome Xavier? Eu só vim aprender a amar o meu sobrenome quando eu vim descobrir o que ele quer dizer. Xavier quer dizer no hebraico o dono da nova casa. Eu queria ser Felipe Bezerra, por parte da minha mãe, mas não deu certo, né? E quando a gente sabe que vai mudar nome, tem que ir para cartório, vai gastar dinheiro. Então, não dá. Como diria no Correia, a coisa tá preta. Tá tudo pela hora da mão. Então pronto.
Vamos saber aqui um pouquinho sobre a história do meu tataravô, que é o seguinte, ele era um revolucionário. Joaquim José da Silva Xavier. Respeite, viu? Porque aí Chico Xavier também é parente meu. Tudo Xavier é parente meu. Mais conhecido como Tiradentes, ele liderou a Inconfidência Mineira, que era exatamente um movimento para libertar Minas Gerais do Reino de Portugal. Sabe a tal da data magra que a gente tem aqui? Que Pernambuco também queria se livrar, né? Queria ficar independente. Então pronto, isso também aconteceu lá em Minas Gerais. E aí, o que aconteceu, né? Descobriram o plano do bichinho, rapaz. Infelizmente, meu tataravô, ele foi, né? Perdeu a vida em praça pública. Infelizmente, né? Aqui eu não posso falar, porque senão minha transmissão cai na hora. Não pode. E em 1985, 1985, né? 41 anos por aí, infelizmente nós tivemos um presidente que não pôde assumir o seu cargo. Ele foi o primeiro presidente civil assim que terminou o regime militar de 64. Eu estou falando aqui de Tancredo Neves. Acho que, segundo informações que eu pude ver, ele teve um problema intestinal, né, uma diverticulite, e infelizmente, né, foi hospitalizado, passou, né, fez a sua passagem aí lá dentro do hospital e não exerceu, né? Foi praticamente o único presidente da República desse novo tempo que não exerceu o seu cargo. Sabe quem é que está fazendo aniversário hoje? Não, hoje não é uma pessoa que faz aniversário, e sim uma cidade. Você acredita? Acho que eu não sei nem se eu posso falar cidade, né? Porque Brasília é o Distrito Federal, lá no meio de Goiás. Sabe aquele quadradinho assim, ó? Deixa eu ver aqui, ó. Se eu consigo fazer o quadradinho. Pronto, aqui, ó, o quadradinho. Esse quadradinho se chama Brasília. E hoje Brasília está completando idade nova porque foi fundada em 21 de abril de 1960, às 9h30 da manhã. E daí, o que aconteceu? Foi tudo pensado, né? Se não me falha a memória, foi Juscelino Kubitschek que fez Brasília, quer dizer, que mandou fazer Brasília, né? E daí foi que aconteceu. Todos os poderes legislativos que estavam no Rio de Janeiro foram para lá, para Brasília. Sabia dessa? Não, né? E aí, tu tá fazendo aniversário hoje, 21 de abril? 21 de abril? 21 de abril, não é 1º de abril. Então receba os nossos sinceros votos de feliz aniversário. E vamos juntos até as 8 horas, 8h05, né? Vamos ver se a gente consegue fechar no horário. Mas vamos fechar em nome de Jesus. Cadê lá, meu povo? Então pronto, agora vamos seguindo com o nosso programa. Já fizemos as honras da casa. E vamos analisar, porque a notícia tá assim. Hoje o noticiário tá show de bola. Isso eu te garanto. 7 horas e 6 minutos. Vamos para a previsão do tempo. Está bem baixinho, rapaz, nosso BG. Pois é, hoje vamos com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia, que diz aqui que os ventos estão com intensidade fraca durante todo o dia. Estamos aí com previsão de muitas nuvens com chuvas isoladas, né? Já deu uma chuvinha aí agora de manhã cedo, no amanhecer. Ó, o R de Maite Proença, né? Amanhecer. Muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas à tarde e do mesmo jeito à noite. A umidade máxima do ar está em 100% e a mínima 55%. A temperatura mínima de hoje está em estabilidade, tanto mínima quanto máxima, né? A mínima está em 25 graus e a máxima 31 graus. Informações do tempo disponibilizadas, fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. 7 horas e 8 minutos, vamos aí às manchetes de hoje dos jornais. Tá meio pesado, né? O JC ultimamente tá meio pesadão, né? Meu Deus do céu, mas tem uma manchete aqui que eu não vou dar de jeito nenhum. Os Estados Unidos expulsam um delegado da Polícia Federal que atuou no caso Ramagem.
Inflação corrói renda dos mais pobres e agrava a insegurança alimentar. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui, viu? Já, já. E por reeleição, Lula pensa em travar aumento da conta de energia. Bloqueio de Hormuz não será retirado até que haja um acordo com o Irã. Quem disse isso? Trump. E por último aqui, o Tribunal de Justiça de Pernambuco lança plataforma de IA para automatizar atos judiciais. Aí eu digo para você, viu, que a IA, ela tem um negocinho, meu filho, ela pode ser de quem for, mas ela dá uma ajuda enorme. Pense, e quando eu preciso da IA, meu filho, aí eu lembro daquela música lá, né, acho que é de Zeca Pagodinho, que diz assim, né, IA, pronto, eu só lembro dela, da nossa influentíssima inteligência artificial. Então agora são 7 horas e 9 minutos. Vamos seguindo. Já fizemos aí as introduções necessárias e vamos agora para o nosso noticiário. Confirmando a hora, 7 horas e 10 minutos. E vou dizer pra tu aqui, eita Lelê, pense que hoje o BBB da política tá uma beleza. Ô Lelê. Eu vou começar logo com uma aqui. E é incrível, né? Que eu vou sempre dizer aqui que nós crentes, nós somos parecido uma moça do job, né? A pessoa usa, descarta e tchau. Nós crentes, para esse povo da política, somos isso. Elementos descartáveis. Aí você pega e diz assim, não, mas por que vocês crentes entram na política? Aí eu te pergunto, quando nós, como crentes, somos respeitados como pessoas, como seres da sociedade? Me diz aí. Você tem o seu direito de escolher a crença que você achar que deve. Se você quiser ir fazer a tal da Jurema, você vai. Se você acha que tem que rezar o Pai Nosso na Igreja Católica, você vai. Se você acha que tem que ir para outra coisa, você vai. Sabe o que é que o Papai do Céu diz pra gente? Você tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer que você tem liberdade de escolher o que é que você quer para a sua vida. A minha escolha é adorar Papai do Céu. A minha escolha é reconhecer que Ele é soberano e que Ele comanda a minha vida. Mas sempre vai existir essas coisinhas lindas, né? Que aí o governo, o prefeito, o deputado, vai lá na igreja só para fazer o caô. Mas se esquece que o crente de hoje não é mais aquele crente lá de trás. Não é mais aquele crente bobó, né? Boboquinho, tabacudinho. Não, não. A gente entrega a Deus, né? Aí depois as coisas acontecem. Não. Infelizmente, existe o jogo de poder que tem certas pessoas que se dizem evangélicas que elas fazem. Mas se a gente não tiver uma representação na política, do mesmo jeito lá que a turma do LGBT, os pretos, os índios, seja lá quem for, não tiver ninguém lá dentro da política, a gente vai virar algo de chacota. E isso a gente não pode admitir. E aí eu vou dizer para você aqui, né? A governadora Kekel, ela recebeu nesta segunda-feira lideranças evangélicas de diferentes denominações no Palácio do Governo. O encontro marcou o início de uma agenda da semana e reuniu representantes religiosos para tratar da atuação social das igrejas no Estado. E quem comandou essa articulação foi o deputado Creighton Collins, 11611, né? Assim? Pois é. E de Michelle Collins.
A ex-gestora da Arena Pernambuco, ela que criou a agenda da inclusão, tá, gente? A Arena da Inclusão, não esqueça. A Arena da Inclusão foi ela que fez. Ela destacou ao chegar ao local o caráter religioso da reunião. Começando uma semana na presença do Senhor, ela é uma semana de entrega de tudo ao Senhor, será extraordinária, onde a glória de Deus e o poder de Deus vai se manifestar. Só, acho que 3 vezes aqui, 4 vezes ela falou semana. Ah, meu pai, não começa, Xavier. Não começa, porque hoje eu tô na depressiva por causa de meu tataravô aqui, ó. Que eu trouxe ele para fazer o programa comigo hoje aqui, ó, meu tataravô Tiradentes. Aqui, ó, tu tá vendo meu tataravô Tiradentes? Pois é, tá vendo tu? Então pronto, desce pra terra, filho. Aí diz aqui, né, a governadora também ressaltou a relação entre o governo e estas entidades. E ela disse que as igrejas têm atuado como grandes parceiras em iniciativas voltadas à população. E mencionou o deputado pastor Clayton Collins ao agradecer a presença dos líderes religiosos e a colaboração das instituições. Já a vice-governadora, Pri, até hoje eu não lavei minhas mãos. Ela pegou nessa mão aqui, rapaz. Pensa que eu nunca lavei as minhas mãos, rapaz. Ela também comentou sobre a reunião e disse que o encontro abordou ações sociais desenvolvidas pelas igrejas e classificou entidades como colaboradoras da gestão. Ela diz aqui, né? Hoje nossa semana começou com muita fé e adoração junto com a governadora. Nos reunimos com diversas lideranças evangélicas. Um encontro para falar da importância das ações sociais que elas realizam e são entidades muito parceiras da gestão. Bem, aí, o que é que acontece? Agora a gente vai falar sobre Quero, né? E ela diz aqui, né, que esteve na Arena Pernambuco durante a vigília do líder Frei Gilson. Diz que fez questão de agradecer a ele por este momento de fé, oração e bênçãos na sua vigília. Aproveitou também para presenteá-lo com a bandeira do nosso país, Pernambuco, com orgulho. Nos últimos meses, a nossa governadora tem marcado presença nos eventos evangélicos. Inclusive, eu digo assim, essa coisa de chamar a gente cristão, eu ainda não me adaptei. Eu estou há 27 anos no Evangelho. Há 27 anos eu decidi entregar minha vida para Jesus. E há 27 anos eu sempre escutei a palavra crente. Mas hoje dizem que essa palavra crente está proibida. Ela agora tem que ser mudada para cristão. Mas eu sou do tempo do Danone. É Danone, é Danone. Eu não chamo iogurte de iogurte. Eu não chamo refrigerante de... Aliás, eu não chamo Guaraná de refrigerante. Eu chamo Guaraná de Guaraná. Leite moça, pra mim é leite moça. Vai morrer sendo leite moça. Entendeu? Tem hábitos que a gente não consegue trocar. E diz aqui, né? E ela ainda falou que tem momentos em que a gente sente a força da palavra nos alcançando. Foi uma noite de louvor, emoção. Aí ela falou que ela estava lá no evento de Natal da igreja, da Bleia. E vou dizer assim para vocês. Eu acho engraçado que parece que aqui os crentes de Pernambuco, eles são apenas... Aliás, nós temos somente aqui em Pernambuco, agora sim, vou reformular minha tese. Nós só temos um evento durante o ano que se chama Marcha para Jesus. E mesmo assim, essa Marcha para Jesus é uma peleja para acontecer. Os pastores, as lideranças evangélicas, se não tivessem uma representatividade na política, não teriam nem sequer a liberação da rua. Tá dando para me entender?
Mas quando é carnaval, São João, quando é o show de João Gomes, é o show de Priscila Senna, é sei lá quem, nossa, tem toda a estrutura, se mexe com o trânsito, se mexe com interdita a rua, interdita isso, interdita aquilo, para fazer o show dos caras. Mas nós crentes, a gente só tem isso, marcha para Jesus. Não tem um evento de integração, aí o pessoal diz assim, não, mas tem o dia de ação de graças. Mas o dia de ação de graças é uma ação que você tem que colocar ali o espírita, o católico, o bandista, o evangélico. Então não é um evento só para nós. A gente quer uma coisa nossa, tá entendendo? Para botar lá no calendário e dizer assim, ó, não é só marcha para Jesus, é outras coisas também. Lá no Cabo, por exemplo, existe a Marcha Resgate e existem outros eventos voltados para a crença. É isso que eu falo, né? Mas vamos ver se essa união ela vai continuar, porque crente não é só para fazer caridade, não. Crente também precisa de um tempinho para viver a vida, né? Para ir para uma festa, para ir para um evento, alguma coisa do tipo. Saindo das nossas igrejas, agora a gente vai para a MUP. Eu falo tanto da MUP, né? Meu Deus do céu, eu pedi um patrocínio lá para eles, né? A MUP convocou prefeitos e prefeitas de todo o estado para uma assembleia extraordinária marcada para amanhã, às 9 horas, no auditório da entidade que fica lá na Avenida Recife. O encontro vai ser realizado de forma presencial e terá caráter deliberativo. A reunião deve concentrar discussões sobre temas considerados prioritários para a gestão municipal, como Aloa. E não sai do papel porque Gargamel não quer. A pauta inclui análise de diretrizes que impactam diretamente a administração das prefeituras, além da definição do encaminhamentos institucionais junto a órgãos competentes. Outro ponto previsto é o debate sobre a Compesa. Meu filho, os prefeitos querem ver aí, né, prefeito? Vem cá, prefeito. Me ajuda aqui. E eles dizem que exatamente estão com foco na microrregião do Pajeú. A entidade informou que serão apresentados esclarecimentos sobre os critérios adotados, valores envolvidos e o cronograma de repasses. O tema tem gerado questionamentos recentes entre gestores das cidades. E segundo o presidente da MUP, prefeito de Aliança, Pedro Freitas, a participação dos chefes do Executivo Municipal é considerada, assim, importante para a construção de posições conjuntas. Ele diz aqui que a participação dos prefeitos vai ser muito importante, pois a MUP está trazendo temas estratégicos que contribuem diretamente para fortalecer as gestões das cidades. E ele ainda diz aqui que se reuniu na terça-feira, dia 14, com o presidente da LEP e o vovô Gargamel, sabe? Pois é. E falou exatamente sobre a Lua. E também essa reunião contou com a participação dos prefeitos de Toritama, Camaragibe e Cabrobó. Pois é, né, vovô Gargamel? O povo tá te acurralando, né, criatura? Fazer o quê, né? E aí agora, saindo de um, mas continuando na mesma coisa, a gente agora vai lá para a Alep, porque mudaram as lideranças, sabe? Pois é. Tem gente que era de uma comissão, agora vai para outra, aquela coisa toda. Os partidos que integram a base de apoio da governadora encaminharam à presidência da casa as indicações para a recomposição das comissões permanentes. As mudanças vieram da reorganização das bancadas após a janela partidária. Essa nova configuração muda o equilíbrio interno dos principais colegiados. Até então, o governo estava em minoria nas comissões, na legislação, finanças e administração pública.
E aí o que foi que aconteceu? Com essa mudança toda das cadeiras, a base do governo passa a ter maioria nesses espaços conforme critério de proporcionalidade entre as bancadas. Já viu essa palavra, menina? Vamos treinar? Proporcionalidade. Pense no stick que dá na cara, rapaz. Oh, beleza. Isso mesmo. Então, vamos sempre falar proporcionalidade, porque aí dá um exercício de colágeno na cara, no rosto. Então, o que é que aconteceu aqui? O PSD indicou Antônio Moraes e Jarbas Filho como titulares da Comissão de Justiça. Socorro Pimentel e Renato Antunes na suplência. Na Comissão de Finanças, Débora Almeida e William Brígido foram indicados como titulares. E aí, quem são os suplentes? Romero Salles e Socorro Pimentel. Na Comissão de Administração Pública, aí é Isaías Regis, com suplência de Débora Almeida. O Podemos definiu Edson Vieira para titular na CCLJ, onde já atua como vice-presidente, além do próprio Duque, Luciano Duque, nas finanças, e o Anderson Florencio em administração pública. Como suplentes foram indicados o Florencio, Edson Vieira e Jefferson Timóteo. Jefferson Timóteo é lá o deputado do Cabo, né? Agora que eu estou escutando falar o nome dele, depois de quase 4 anos, rapaz. Pense no Cabo. Rapaz, ele com que era aqui, ó. Ih, rapaz, eu vi. Meninos, eu vi. Aí diz aqui, né? A Federação União Progressista, PP União Brasil, deixou formalmente o bloco do governo, mas mantém maioria na bancada alinhada com o Executivo. Foi o PL, né, que disse que não quer se meter, que está independente, faça o que quiser da tua vida. Então, na CCLJ, os titulares são Claudiano Martins, do PP, Adalto Santos, do PP, em Finanças, Antônio Coelho, né, e Danilo Godoy, e em Administração Pública, Antônio Coelho e Franci Hacker. Pois é, né? Aí já a Federação Brasil da Esperança, PT, PV, PCdoB, também optou por atuação independente. Indicou o membro do colegiado, João Paulo, nosso eterno prefeito do Recife, João Paulo. Prefeito, João Paulo, eu te amo, prefeito. Eu sou do Toivan de Graça, o senhor disse que ia tirar as combas e tirou, e botou Ivan de Graça. O senhor prometeu e cumpriu, prefeito. Ele permanece titular na Comissão de Justiça. O filho de Dona Nadez assume a vaga de Finanças, Joaquim Lira em Administração Pública, e as suplências ficaram com Joaquim Lira, Dani Portela e Doriel Barros. Só a turma do PT. E o PL realmente continua aí de forma independente. Prefiro não comentar, né? PL virou Copélia, né, que atua de forma livre, leve e solta, vai manter representação na Comissão de Justiça e de Finanças com o deputado Alberto Feitosa. E daí, a bancada de oposição, liderada por Sileno Guedes, ainda não formalizou suas indicações com a nova composição. O grupo vai ter direito a 2 vagas em cada uma das 3 comissões citadas. Pois é, né? Pois é, aqui ó, praticamente todas as comissões serão presididas por nomes da base da governadora. E o presidente, rapaz, não dava para trocar esse presidente, não, criatura, porque o problema é o presidente. Não adianta você dizer assim, não, a gente mudou a composição das comissões, mas se o presidente continua, criatura. O presidente é amigo íntimo de Johnny, inimigo de Kekel declarado, aí fica difícil. Aí é complicado, né? É a mesma coisa de você dizer assim, eu passo todo dia pela casa de fulano, mas fulano não gosta de mim. Mas eu tenho que passar por ali. Né? Pois é. E agora, para fechar o nosso BBB da política, vamos falar aqui de um recorte sobre os apoios. Será que já dá para dizer assim, né? Quem é que está ganhando, se é Eliana ou se é Celso Portiolli? Rapaz, que não presta.
Eu fico suando essa venta aqui o tempo todo, rapaz, que parece que é engraçado. A gente toma café e o café começa a liberar umas coisas dentro de você. E aí é um negócio louco. Bem, vamos aqui para a nossa última informação de hoje. E diz aqui, né? Com a antecipação da disputa eleitoral entre Kekel e João Campos, a declaração de apoios e mudanças de lado começaram depois, né, dos mandatos municipais. Por conta disso, desde 2025, o site de Jamildo está acompanhando aí as mobilizações dos prefeitos de Pernambuco para entender qual posição vão assumir pela disputa do governo do estado durante essas eleições. Para compilar o conteúdo, o site montou uma página interativa com o mapa de Pernambuco que mostra quem os prefeitos estão apoiando. E aí vai sendo atualizado durante o ano inteiro. É uma força, né? Como se diz assim, fulano é o líder e aí vamos ver quem é que vai ficar do lado do líder. Por exemplo, aqui, com as filiações para o PSD, partido de Kekel, algumas pessoas aí fizeram questionamentos. E como a atual gestora tem a maioria dos prefeitos ao seu lado, seguindo o padrão de outras disputas eleitorais, que muitos citam como o poder da máquina, apesar disso, Johnny consegue captar polos importantes ao redor do estado, como Serra Talhada, Recife e Goiânia. Claro, né? Claro! É aquela história. Eu vou desenhar de novo porque é importante que você saiba. Eu quero que você saiba. Como é que João Campos ele vai fazer as suas articulações? Se ele passou quase 6 anos dentro da prefeitura. Se ele só saía daqui para as comunidades, das comunidades para aqui, daqui para lá, de lá para cá. Simplesmente existe uma coisa chamada deputados. Os deputados do PT, do PV, do PCdoB, né, do próprio PSB, eles que já estão fazendo a articulação dos municípios. Daqueles municípiozinhos que recebeu uma verba, que recebeu uma emenda parlamentar, tá me entendendo? Pois é Danone, viu? Então, exatamente, ele não tem muito que se preocupar, porque ele é presidente do partido. Então, os deputados estaduais e federais já fizeram essa semeadura. Então, ele não vai ter muito trabalho. Se alguém vai pensar, não, porque ele saiu agora, não era para ter saído, né? Ele poderia passar mais um tempo, mas aí o que é que acontece? Agora ele vai no município, vê o que é que tem de troncho lá, para filmar, para dizer que Kekel não fez. Pegou a visão? É isso que está rolando. A gente já viu pela estrada, né? A estrada lá que liga o nosso estado com o Ceará. Pronto. Pensa bem. Tá? Entende como é que é o jogo dessas criaturas. Não se preocupa que eu vou te dizer como é que esse negócio rola. Não se preocupe com isso. Então aqui, ó, Kekel tem 113 municípios, enquanto o João tem 35. Olha só, né? Mas tem aqui, né? O PSB, Republicanos, MDB, PDT, Solidariedade, PSDB, PP, PSD, PV, PCdoB e PT. Aí já Kekel, parece brincadeira da língua do P, né? PSDB, PP, PSD, PV, PC, lá, e lá vai, né? A língua do P, né? Eu nunca consegui falar a língua do P. Nunca. Eu tenho esse trauma. E aqui, já Kekel tem o quê, ó? PSD, PP, União, o Republicanos, o MDB, né? Tem, olha, se daqui para lá não mudar, tem 5 do MDB. Aí tem o Podemos, o Avante, o PT e o PV. Do PT tem 3 e do PV tem 2. Aí aqueles que, assim, né, até agora estão em cima do muro. Tem 9 do PP, 7 do PSD, Republicanos 6, Avante 3, Podemos 3, PV 2, PT 2, PL 1, PCdoB 1,
o PRD e o MDB também ficam com 1. Então imagine você, hein? Então tem aí 167 municípios que já estão definidos. Mas não se preocupe, porque Jamildo vai me deixar muito bem das coisas, por dentro de tudo. E aí eu e tu, a gente vai também entender. Certo? Combinado? Então aí fechamos o nosso BBB da política de hoje. E vou dizer pra vocês, né? Que tá vendo tu, criatura? Feriado, bebê. Feriado. Teve sim, coisas e coisas. Vovó já dizia, meu filho, você vai ver coisa. Ah, meu Deus do céu. Olha isso aí não, viu? Então agora, 7 horas e 34 minutos, vamos dar uma olhadinha na nossa cidade. Inclusive, né, hoje é feriado, então se você quiser ir para a cidade, não perca seu tempo, porque algumas coisas estão lá fechadas, viu? Então nem vem para a cidade hoje. Mas, inclusive aqui, né, a PAC renovou um alerta de chuvas, essa notícia chegou agora há pouco. E vamos ver como é que fica essa situação. Exatamente aqui, né, já foi atualizada, a gente pode falar. Então, disseram que a chuva seria, né, maior ontem, aquela coisa toda. Mas escuta só isso aqui. A previsão que foi passada pela APAC, ela diz que a chuva continua com intensidade moderada durante a noite da segunda, a madrugada e a manhã de hoje, na Mata Norte, Metropolitana, Mata Sul e Agreste. Então aí foi estado de observação, não foi estado de atenção. Tá? Então, eu acho que se deixar, né, essa chuva já aconteceu. Exatamente agora cedo, né, teve uma chuvinha daquela linda, maravilhosa, e teve também chuva de noite. Né? Graças a Deus que só foi o tempo que cheguei em casa, viu? E você acredita que a tal da história dos patinetes? Que capítulo tem hoje? A história dos patinetes. Só eu vi ontem uns 2, deu uma vontade de subir, rapaz. Pensa! Ah, meu Deus! A Secretaria de Saúde do Estado, ela encaminhou a 18 hospitais formulários para o registro de atendimentos relacionados a acidente de transporte terrestre envolvendo o patinete. Pois é. Então agora vai ter ocorrência específica só para os patinetes. Entre as unidades que realizam esse tipo de notificação estão o Hospital da Restauração, o Otávio de Freitas, Getúlio Vargas, Dom Helder Câmara e Miguel Arraes. Até agora, não foram registrados nenhum dado oficial sobre as ocorrências com esse sistema de transporte. Ainda assim, o uso dos equipamentos tem chamado a atenção de quem está dirigindo, de quem está andando, diante de registros de condução por menores de idade, transporte de mais de uma pessoa no mesmo veículo e a circulação na contramão. Aí diz aqui, o hoteleiro Tiago Machado, de 39 anos, é uma das vítimas desse tipo de situação. Ele sofreu uma fratura no braço direito. Pô, então, agora eu não entendi. Se ele teve uma fratura no braço, acho que só falta dizer que ele foi para o hospital particular, né? Aí o hospital particular não conta na ocorrência, não? Não sei. Não sei, só sei que foi assim, né? A mão tá coçando para dar lambu, velho. E aí, o que foi que aconteceu aqui? Ele disse que foi atingido por um patinete conduzido na contramão na Avenida Conselheiro Aguiar no dia 7 de abril. E diz aqui, né? Ele estava atravessando a avenida, olhando na direção dos carros, que é para onde ele estava acostumado de olhar, mas viu uma bicicleta na contramão e não imaginou que logo atrás vinha o patinete. Naquele momento ele só sentiu a pancada. Aí ele diz aqui ainda, né, que a pessoa nem ajudou a levantar, só pediu desculpa. Ele disse que aquilo estava errado. Realmente está errado, né? Está errado. E que ele estava na contramão e que ele tinha que prestar atenção. Já pensou?
É como eu costumo dizer, né? Hoje, tudo tá errado que tá certo. E o problema é que tem pessoas que dão asa para esse tipo de gente. E aí, como é que você quer que as coisas continuem fluindo, né? Pois é, então aí, será que o vereador Paulo Muniz está certo? Será que esse caso chegou nos ouvidos dele? Meu filho, o negócio é sério, né? 7h38 agora, tem outro assunto aqui que aí já é transporte, mas só que é o Uber. Os nossos queridos Uber que nos salva todos os dias. Depois de Papai do Céu, quem nos salva aqui nessa terra se chama Uber. E olha, evitar ruas sem saídas, desconfiar de corridas mal localizadas no mapa, cancelar chamadas ao menor sinal de risco e reduzir o tempo de parada são algumas das estratégias adotadas por motoristas de Uber, né? Uber 99, lavar o trem, para tentar sobreviver à violência na região metropolitana. Hoje não existe mais horário seguro, afirma a motorista Raquel Ventura, que trabalha na região e já foi vítima de assalto durante o dia. Ela diz que está vulnerável o tempo todo. A sensação não é só dela. O motorista de 31 anos, que não se identificou, disse que a principal ferramenta de segurança é a experiência acumulada nas ruas. Você precisa aprender a ler o mapa. Tem lugar que aparece tranquilo, mas não é. Se não souber entrar em área complicada sem perceber. Ele disse ainda que não hesita em cancelar corridas quando identifica risco. Já aconteceu de chegar para pegar um passageiro e ver 2 homens em atitude suspeita. Na hora cancelou e foi embora. O cenário que está acontecendo, né, ajuda a explicar o comportamento de cuidado. Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que apenas este ano 9 motoristas de aplicativos sofreram violência na região metropolitana. 8 deles perderam a vida. Considerando pouco mais de 3 meses desse ano, 4 meses, né? Isso representa, em média, um motorista atingido a cada cerca de 10 dias. Os números ganham forma em casos recentes. No dia 15 de abril, o motorista Djalma Alves da Silva Júnior, né, foi abatido ao ser atingido na cabeça nas proximidades da Universidade Federal durante a madrugada. Em março, 2 outros condutores também tiveram a mesma situação em circunstâncias parecidas. E diz aqui que um foi em Casa Forte e o outro foi em Candeias. As ocorrências têm um padrão que preocupa a categoria. Abordagens rápidas, geralmente nos momentos em que o carro está parado ou em baixa velocidade. E aí, diante dessa situação toda, os motoristas passaram a desenvolver uma espécie de protocolo próprio de segurança, se baseando em observação e intuição. Eu vi até um vídeo, né, que eu achei engraçado, que diz assim, né, que aí tem 2 pessoas dentro da loja de celular e diz assim, né, a menina fica dizendo, é assalto. Aí o rapaz diz, não é assalto não, é assalto, não é assalto, é assalto, não é assalto. É assim que o pessoal está vivendo hoje. Por exemplo, vou te falar um exemplo aqui, né, que eu ando de Uber quando a necessidade me obriga, que às vezes para eu chegar logo num lugar, eu tenho que sair daqui, tipo, se for de manhã, pronto, aí que eu tenho que usar o Uber mesmo. Então, produzo o programa, edito, compartilho, jogo aqui para a rádio e vou embora. Então, nesses horários, todo o ônibus que tinha de horário para passar já foi. Então, agora só depois de 1 hora. E daí eu tenho que usar o Uber. E eu vou dizer para você, né? Tem motoristas que agora estão andando com câmera, as viagens são gravadas, você pode compartilhar a segurança. E daí eu agora pergunto, tem tanta segurança na cidade, né? Tem tanta segurança por aqui, aonde que finalmente está essa segurança? Eu acho que, assim, do mesmo jeito que os condomínios eles têm acesso à Secretaria de Defesa Social, os motoristas de aplicativo também deveriam ter. Os motoristas de ônibus também deveriam ter esse acesso à central de monitoramento,
Porque aí qualquer coisa, ele não precisa explicitar que está tendo uma ocorrência ou que ele está suspeitando que uma ocorrência possa acontecer. Simplesmente dá aquele sinalzinho assim, ó. Ah, tal lugar, tal canto, e aí ele já monitora. Porque eu vou dizer de novo, por que que no carnaval consegue se achar bandido no meio da festa? Eu queria entender isso. Mas quando é no dia a dia da sociedade, as coisas ficam mais complicadas, né? Parece que bate aquela preguiça de fazer as coisas. Infelizmente, né? E daí o que acontece? Por exemplo, a minha rua aqui é sem saída, mas ela é tranquila. Então, daqui a pouco, os motoristas de Uber vão ter que parar, porque tem lugares que realmente, infelizmente, tem perigo. Tem um aqui que está dizendo, ó, que ele diz que evita Camaragibe em algumas áreas de Jaboatão, Paulista, Olinda, Cabo e São Lourenço. E ainda diz que tem áreas de risco por ali, por isso que ele não vai. E aí? Então, cadê as autoridades? Alguém respondeu aqui? Cadê? Olha só. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa decidiu convocar representantes destas plataformas para discutir medidas de proteção ao pessoal que faz entrega e ao pessoal que faz viagem. A iniciativa aconteceu após as empresas não comparecerem a uma reunião anterior, apesar de terem sido convidadas. Entre as propostas de discussão está a criação de um cadastro de pessoas condenadas por crimes contra motoristas, além de medidas como a instalação de câmeras e aplicação de mecanismos de segurança nas plataformas. Isso aí já tem, criatura! Eu acabei de falar aqui, criatura! Ainda quando a gente pede a corrida, aí diz aqui, ó, o motorista está usando câmera. Ele ainda avisa para você que a tua viagem vai ser filmada, gravada. Pelo amor de Deus, meu senhor. Vamos liberar o Lua, pelo amor de Deus. Aí agora fica com essas conversinhas à toa. E simplesmente, meu irmão, aquela história. A gente tá cheio de câmera, tá tudo rodeado de câmera. Então essas câmeras tem que estar tudo ligada com os outros cantos também. Pelo amor de Deus. Aí eu fico perguntando até onde vai essas coisas, né? Inclusive aqui tem um negocinho que eu vou fazer questão de trazer isso aqui para você. O nosso estado, ele prevê a construção de central de custódia no Recife para a triagem de detentos. Aí diz aqui, né, que o Recife deve receber uma central de custódia, que é um equipamento voltado para a triagem e encaminhamento de pessoas detidas. O edital para a contratação da empresa responsável pela obra foi publicado na sexta-feira, dia 17. O prazo é de que o espaço fique pronto dentro de um ano, praticamente, um ano, após a assinatura da ordem de serviço. Essa unidade vai ser instalada no bairro do Sancho, ali perto do Hospital Otávio de Freitas, e terá um valor estimado em 30 milhões de reais. A proposta é concentrar em um único espaço os serviços ligados ao início da custódia de presos, identificação, exames periciais e a realização das audiências. Segundo o projeto, a central deve reunir equipes de diferentes áreas para o atendimento inicial das pessoas nessa situação, incluindo alimentação, vestuário, emissão de documentos, e também o espaço deve contar com a estrutura do Instituto de Medicina Legal e áreas de carceragem para casos em que haja determinação judicial de prisão. A previsão é de que esse equipamento funcione de forma integrada com as instituições da Defesa Civil e OAB, responsáveis pela garantia dos direitos dos detidos. O projeto foi criado pela Secretaria de Projetos Estratégicos, enquanto a execução da obra fica na mão da Companhia Estadual de Habitação e Obras. E após a conclusão, a gestão será feita pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização. Beleza, né? Se der resultado, maravilha. Se não, vai ser só mais um na multidão, como se diz.
Meu Deus do céu. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Como diria o William Bonner, vamos respirar, vamos respirar. E... Meu Deus do céu. Ixi, meu Deus. Não quero nem ver isso aqui. Nem quero ver isso aqui. Dá licença, viu? E olha que tem um negocinho aqui que eu vou colocar no nosso noticiário do mundo. Eu acho que eu posso fechar já aqui o noticiário da cidade, né? São notícias importantes aqui que a gente já falou. Então vamos virar para o Brasil e o mundo, né? Tem coisa aqui, viu? Tem muita coisa aqui para a gente falar. Então vamos embora. Vamos seguir em frente, porque já são 7h49. Eita, Jesus, desculpa, gente. Tá vendo? Eu digo pra você, tem uma coisa que fica aqui dentro de mim, só não é me incomodando, tudo, mas já sai. Eita, meu Deus do céu. Olha, tem até notícias aqui que são bem parecidas, né? Mas vamos embora. A inflação no Brasil vai muito além do simples aumento dos preços nas prateleiras dos supermercados. Em debate na Rádio Jornal, economistas destrincharam os fatores estruturais que encarecem o custo de vida, especialmente para as pessoas de baixa renda. Essa foi uma das manchetes aqui do jornal, né, que eu disse para você que ia falar. Outros logísticos, os custos logísticos, a dolarização de insumos e o avanço do modelo agroexportador em detrimento da agricultura familiar, eles formam a base desse cenário de escassez. Mas não tenha medo não, viu? Tenha medo não, viu? Tenha medo não. Tenha medo não, porque a Bolsa Família, qualquer coisa, a gente corre atrás. Esse impacto da inflação, ele afeta a sociedade de forma desigual. Mas só que eu vou dizer uma coisa, viu? Tem pessoas aí que são de classe média, pessoas assim que tem uma coisinha a mais, né? Que estão correndo para os atacadão, para os atacarejos, para comprar em grosso, mais barato, né? Aí já a gente tem que ir para a fila da Andréia, passar lá a noite inteira, dormindo, para acordar, para ser o primeiro a comprar as coisas na Andréia, né? E assim vai, para ver se consegue juntar o dinheiro para fazer as coisas lá do fim de semana, para ir pro show, para ir para não sei para onde, né? Pois é. Enquanto as classes mais altas possuem mecanismos de defesa financeira e capacidade de poupança, a população, né, em situação de vulnerabilidade não tem margem de manobra de orçamento mensal. Só sabe gastar. Só sabe gastar. Não pode ver R$600 que já quer gastar tudo de uma vez. Não pense em pegar no mínimo 100 para guardar numa emergência. Me perdoem a sinceridade, mas é um fato. Tá? Então não adianta aqui, tem pessoas que gostam de quando vê dinheiro, sabe aquela música da novela Pecado Capital? Dinheiro na mão é vendaval? Pronto, é isso. Tem gente que não sabe pegar e dizer assim, eu vou pegar R$100 e vou guardar. Seja o que acontecer, esteja lá o que for, mas eu vou guardar esses R$100 aqui. Ninguém sabe o dia de amanhã, gente. Então quando você consegue guardar R$100, R$100, você já tem alguma coisa depois. Imagina se você guardar R$100 por 12 meses, durante o ano inteiro. Você tem R$1.200 de emergência. Você tem o dinheiro em caixa para a sua emergência. Ah, acabou o gás, faltou remédio, fulano está doente, fulano se acidentou, fulano passou por isso, fulano fez aquilo. E aí, você pensa nisso? Ou somente quer gastar? Chega fim de semana agora, ontem mesmo estava o pessoal aí, né, de noite, rodando a madrugada, só cantando, dançando, comendo e bebendo. Aí alguém pode dizer assim, tu tem alguma coisa a ver com isso? Foi dinheiro teu? Não foi. Não foi. Mas tem pessoas que não pensam na economia.
não pensam em ter um caixa de emergência. Isso são os economistas que falam, as pessoas especialistas que dizem que a gente precisa ter um dinheiro de emergência. Não é qualquer coisa. Não entendeu? Eu estou só reproduzindo aqui o que os economistas falam e eu coloco isso em prática. É difícil, mas a gente consegue. Sempre aparece uma coisa para dizer assim, eita, mexe no dinheiro que tu guardou. Eita, mexe lá nos 50 que tu guardou. Eita, mexe nos 100 que tu guardou. É a primeira coisa que vem na cabeça. E aí, por exemplo, né, aqui diz a economista Sônia Fonseca, professora da Universidade Federal Rural, ela diz que a depender da sua cesta de consumo, você pode sentir mais ou menos. E os pobres têm baixa renda e vão sentir certamente mais, principalmente os alimentos. Porque a composição da renda da pessoa vai para a alimentação quase 40%. Isso aí ela não está errada. O dinheiro que eu recebo, a grande maioria paga as contas, comida para dentro de casa. E aí, o encarecimento constante empurra as famílias para um ciclo de endividamento ainda maior e deve levar ao agravamento da insegurança alimentar. Mas o Brasil, companheiro, saiu do mapa da fome, aí vai voltar tudo de novo, companheiro. Do jeito que tá. Você lembra que semana passada eu trouxe aqui a notícia que veio direto lá do mundo, do internacional, dizendo que se continuasse a guerra, o negócio não ia ser bom para todo mundo? Não foi só para Irã, Iraque, Estados Unidos, não. Para o mundo. Viu, filhinho? Então, a gente precisa andar de acordo com a rua. Se a rua tá lá com tapete, beleza. Não inventa de correr, porque se tu levar uma queda, tá lá para de samboque que tu vai ver no teu joelho ou no teu cotovelo. Então são essas coisinhas assim que as pessoas precisam prestar atenção. A gente precisa sempre, independente de guerra, de crise, a gente precisa salvar um pouco do dinheiro, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Eu falo por experiência, viu? É muito bom quando você tem um dinheiro lá guardado para te salvar, para te ajudar. É ótimo, é maravilhoso. Mas aí o pessoal vai dizer assim, mas não dá mais para guardar, né? Porque as coisas tá tudo cara, mas todo dia a Shopee chega na tua casa. Né? Aí o que é que você faz? Aí quando acabar o arroz, aí tu cozinha o negócio que tu comprou na Shopee. Quando o gás acabar, tu pega lá o que tu comprou na Shopee e bota no fogão. Tu tá me entendendo? Pronto. Aprenda a economizar. Aprenda a ter tranquilidade na sua vida. E aqui é uma notícia internacional, né, que quase 7.900 migrantes desapareceram ou perderam suas vidas em rotas migratórias em 2025. Parece a novela América, né? Lembrei agora da novela América. E diz aqui que essas informações foram divulgadas hoje. E diz aqui que o projeto Migrantes Desaparecidos da Organização Internacional para as Migrações disse que existe aliás, ela documentou mais de 80 mil pessoas perdidas ou, infelizmente, que vieram a óbito durante processos migratórios desde 2014. Ou seja, há praticamente 12 anos. Embora os números representem apenas o limite mínimo do verdadeiro número de pessoas, os dados mostram que a necessidade de uma ação urgente para acabar com essas situações precisa ter uma solução. As quase 8 mil pessoas que perderam suas vidas, registradas em 2025, marcaram a continuidade e o agravamento de um fracasso mundial em acabar com estas situações que podem ser evitadas. Isso aí está lá no relatório da organização. Apesar do número elevado em 2025, o resultado foi inferior ao recorde de 9.200 migrantes em 2024.
E ainda de acordo com a instituição, a queda registrada no ano passado está vinculada em parte a uma redução real do número de pessoas que tentam seguir pelas rotas migratórias irregulares. A novela América de novo. Elas são perigosas. Tem gente que vai por dentro do mar, por dentro da mata, e o pessoal não quer saber e vai lá, né? Oxi, não, nada disso, tá invadindo minha terra aqui, ó, pei, pei, pei. Misericórdia. Ainda a organização acrescentou que, mas também se explica pelas restrições financeiras impostas aos atores humanitários que documentam essas situações dos migrantes nos principais corredores. E desde o início desse ano, a organização registrou 1.723 pessoas desaparecidas nas rotas ou que tiveram uma outra situação. Rapaz, eu fico assim, olhando, pensando, né? A pessoa, ela já não tem mais nada para fazer aqui no Brasil. E daí, a única coisa que passa na cabeça dela é sair daqui porque não está vendo solução em nada. E aí, de tanto ver, né, o pessoal dizendo assim, ah não, eu vou para Portugal, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para Espanha, eu vou para não sei para onde. Mas não quer ir de acordo com os trâmites legais. Ou seja, ir para consulado, porque sabe que o consulado paga, né? Que eu não sei se existe algum órgão humanitário que não só registre essas coisas, mas que ele também seja algo que ajude essas pessoas a ir para outro país. Pelo menos, ó, vá para lá, 3 meses, você fica garantido, você fica em tal canto, assim, assim, assado. Se você não conseguir resolver seu problema, né, não conseguir se adaptar ou não deu certo para você, você volta. Tem tudo aqui garantido para você voltar. Eu não sei se isso existe, né? Seria bom que existisse. Você sabia que o dólar manteve um comportamento próximo da estabilidade ao longo dessa segunda-feira? Pois é, o dólar encerrou em leve recuo. Escutou o que eu disse? Leve recuo. Olha o bico que o homem fez. Eita, Lele. A R$4, vamos arredondar aqui, né? R$4,97. Olha só, né? Quem diria que o dólar já chegou aí a 6 e pouco, quase 7, né? O dólar chegou a beirar R$5. O menor valor de fechamento em 2 anos. O ambiente de volume de negócios mais fraco devido à emenda do feriado no Brasil contribuiu para o range reduzido das operações nessa segunda-feira. No exterior, a retomada das tensões do Oriente Médio com Trump, né, e lá vai aquela loucura toda, reforçou o cuidado do mercado internacional e a dinâmica foi mais uma chancela para o avanço de mais de 5% no barril de petróleo, cotado a $95, acompanhando a volta das restrições do Irã sobre Hormuz no final da semana. Aí, a disparada nos preços favorece os termos de troca dos países exportadores do commodity como o Brasil. Então deu para entender agora, né? Pois é, o negócio tá feio e a gente tem que ficar tomando cuidado sempre, porque é aquela história, né? O dólar é a moeda internacional. Ainda existem lugares, o dólar ele continua sendo moeda padrão para dar preço de tudo. Não tem esse negócio, não, é porque o euro, porque a moeda do outro país. Não, é o dólar. O dólar manda em tudo. Isso vai ser assim eternamente. Viu? Desde lá de trás. Desde lá do tempo de Trenqueiro Neves. Pronto, são essas coisinhas assim, tá? Então agora 8h02. Fechamos o nosso noticiário nacional e internacional. Vamos agora dar aquela chegada nos esportes. Muito bem, 8h02. Vamos dar aquela olhadinha lá nos esportes. Náutico, Santa e Esporte. Você pensou que eu ia esquecer? Foi nada, eu sou doido. Após 5 rodadas, o Náutico tem segundo pior ataque da Série B. Seu Raul, cuidado, seu Raul.
Aí já no Arruda, membros de organizada do Santa Cruz conversaram com o técnico e dirigentes. Já no esporte, o Leão encara o Novo Horizontino na ilha em jogo que marca o reencontro com Henderson Moreira. Pois é, então aí são as manchetes do nosso futebol, Náutico, Santa e Esporte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, né? Rapaz, inclusive aqui na questão do aproveitamento como Náutico sendo mandante esse ano, é de apenas 50%. Coisas que a gente precisa dar aquela recalchutada, né? Recalcula a rota e viu que está errado. E a Comissão Patrimonial do Santa afirma que não tem riscos de colapso estrutural. E aqui, né, isso aqui a gente já falou lá sobre o esporte. E sobre a Copa do Mundo, Cafu diz confiar em bom desempenho da seleção brasileira lá na Copa do Mundo. Rapaz, os comentaristas da Globo sempre vai dizer que o Brasil vai dar tudo bem. E depois, quando é demitido, que vai para outros cantos, vai dizer que o Brasil joga mal. Aí começa com o Neymar. Deu para me entender? Então pronto. Agora, 8 horas e 4 minutos. Fechamos o noticiário do dia, mas você sabe que agora a gente encerra com chave de ouro, pensando um pouquinho. Rapaz, hoje é dia de Tiradentes, dia de lembrar, né, segundo dizem também que Tiradentes foi o patrono do exército. Aí hoje as pessoas podem até dizer assim, não, mas o Tiradentes ele foi um homem fora da lei, ele queria descompatibilizar o país, o Estado, lá do poderio de Portugal. Pernambuco também fez isso lá atrás, na Revolução Pernambucana, por isso que nós somos um país, pelo menos por alguns dias. E daí eu pergunto para você, hoje nós falamos aqui sobre algumas coisas relacionadas à insegurança, né, dólar. E daí eu pergunto para você, o que você tem feito pela sua comunidade? O que você tem feito pelo local que você está? Será que você é daquelas pessoas que dizem assim, eu nem me meto, chego nem perto, não tenho nada a ver com isso? Mas existem pessoas, como também um presidente americano chamado Martin Luther King, que lutaram. Hoje é um dia em que a gente precisa pensar e raciocinar sobre pessoas que saíram da sua zona de conforto e buscaram uma melhora, não só para elas, mas para outras pessoas ao seu redor. E você, o que é que tem feito? Você tem olhado para as coisas e tem ainda naquela situação de dizer assim, meu Deus, fazer o quê, né? Não dá certo mesmo, não dá resultado, para que eu vou falar, para que eu vou fazer? Quando você vê a escadaria suja, sabendo que hoje você pode entrar em contato com o Conecta Recife, tira as fotos, manda a denúncia para lá, faz o pedido, né? Não é denúncia, né? E aí de repente está lá a escadaria limpa e bonita. Aí o pessoal vai dizer assim, quem foi que mandou limpar essa escadaria? Que não tem vereador aqui? Sabe que em atitudes pequenas a gente consegue mudar a comunidade, a gente consegue mudar a sociedade, mas que a gente seja esse instrumento de mudança através de todas as pessoas que estão ali. Como eu digo, eu sou bombeiro civil, né, pela misericórdia, papai mandou, então pronto, não tem que se discutir, mas eu digo sempre assim, quando o bombeiro civil está atuando, quando eu também estou fazendo este programa, eu não vejo restrições de pessoas. Eu faço o programa aqui para quem quiser ouvir. Eu não tenho isso de dizer assim, não, meu programa é específico para pessoas cristãs, para pessoas que não são crentes, para pessoas que são assim, para pessoas que são assadas. Não. O programa está aqui. Eu não vou mudar a lógica desse programa, que é começar com oração e terminar com esse momento de pensar, porque alguém vai querer. Isso vai sempre continuar.
vou dizer para você, quando nós falamos com Deus, é simplesmente um estímulo, um incentivo para que você também possa falar. A gente faz junto, tudo junto. Fala com Deus junto, pensa junto e assiste as notícias também juntos. É assim que a gente faz todo dia. Então, seja um instrumento de mudança, mas não pense só em si. Ah, porque eu sou preto, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê. Não. Pense no coletivo. Pense que numa atitude simples, você pode contribuir para que todo mundo seja beneficiado. Mas também, o pessoal tem que pensar, não vá só encostar em você. Porque tem gente que faz uma coisinha só, o pessoal diz, não, vamos botar ele para a serenda comunitária que ele resolve tudo. Opa, peraí, vamos fazer a reunião com a comunidade. Vamos fazer o encontro com a comunidade, não é só isso não. Então, aproveite esse feriado de Tiradentes, porque o que ele fez e o que ele passou foi pela terra, por Minas Gerais. E desde anos e anos atrás, que a gente tem esse feriado. E que você hoje aproveite para pensar em fazer a diferença de forma positiva onde você está. E amanhã a gente volta, se o Papai do Céu deixar, com certeza ele vai deixar. Obrigado pelo seu carinho, você que está no Kauai, principalmente o povo do Kauai. Cheiro, eu amo vocês, meu Deus do céu, são meu combustível de todos os dias. Você que assistiu no deolhocomvocê.blogspot.com, você que está aí nas plataformas e você que está na rádio, também obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado mesmo. E a gente volta na permissão do papai. E com certeza ele vai deixar. Até amanhã.